Você conhece o processo de execução penal? Sabe como ele funciona? Quais as regras? Quais os prazos processuais? Se tem citação para apresentar contestação? Tem uma sentença no final? Tudo isso e muito mais sobre o processo de execução penal eu te conto neste vídeo. Assiste até o final. Em geral, as faculdades não ensinam muito sobre execução penal. Quando tem, ou é um curso de extensão, ou é incluído na grade acadêmica lá para o final do curso. Quando a gente aprende execução penal na faculdade, antes a gente já aprendeu sobre processo civil e processo penal. E quando a gente se depara pela primeira vez com o processo de execução penal, ele parece um verdadeiro alienígena processual. Afinal de contas, ele não tem citação, não tem contestação, não tem sentença. Ele já começa pelo final. Se pudéssemos fazer alguma comparação processual com o processo de execução penal, seria com a execução de título extrajudicial. Ambos os processos começam com um título. O processo de execução penal também começa com um título, que é a guia de recolhimento. Essa guia, ela traz todos os dados relativos ao réu, ao processo e à condenação. Ela é emitida pelo juízo da condenação, aquele juiz lá que julgou e condenou o réu. Nesta guia devem constar todos os dados relativos ao processo de conhecimento em que o réu foi condenado e até mesmo os dados pessoais do réu. E a data de nascimento do réu é um dado muito importante que o advogado tem que prestar bastante atenção, porque pode influenciar depois no prazo de prescrição da pena. Também tem nessa guia todos os dados relativos à condenação, ao fato, à data do fato, ao tipo de fato, tipo de crime que o seu cliente foi condenado, enfim, tudo tem que estar naquela guia e tudo tem que ser conferido minuciosamente pelo advogado. Mas prestem bem atenção, eu disse que o processo penal começa com a guia de recolhimento, não a execução penal. Então, quando a execução penal começa, Cláudia? A execução penal começa, depende. Se o seu cliente foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime inicial fechado ou semiaberto, a execução penal começa com a prisão. Se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou a uma pena restritiva de direito, a execução da pena começa com a audiência admonitória. E isso é muito importante, porque a data de início da execução da pena interfere no prazo de prescrição. Também é importante lembrar que só existe um processo de execução penal para cada pessoa. Ainda que a pessoa tenha condenação no Paraná, tenha condenação na Bahia, tenha condenação em qualquer lugar do Brasil. Todas as condenações têm que ser reunidas em um único processo de execução penal. Mas depois que o processo de execução penal se inicia com a guia de recolhimento, ele se desenvolve muito parecido com um processo ordinário. Como assim? Isso significa que em todos os incidentes nós teremos uma inicial, uma contestação, provas e uma decisão, ainda que não seja uma sentença. Mas, por exemplo, num pedido de regressão de pena que o Ministério Público fizer contra o seu cliente, a petição que o Ministério Público faz, esse pedido de regressão, é um pedido inicial daquele incidente. O juiz vai te intimar para se defender, você apresenta a defesa, podem ser produzidas provas, vem mini alegações finais, sempre tem alegações finais dentro de cada incidente e o juiz decide. E isso é um ponto extremamente relevante que você, advogada, você, advogado, nunca pode esquecer. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, eles vigoram também na execução penal. O advogado tem que brigar pela produção de provas quando ela for útil à defesa dos direitos do seu cliente. Por exemplo, vamos imaginar num incidente de homologação de uma falta grave. A homologação de uma falta grave, ela pode significar o aumento de meses e, quiçá, anos a mais de prisão contra o seu cliente. Então é muito importante que, se você tem condições de provar que o teu cliente não cometeu aquela falta grave, você pugne pela ampla defesa neste incidente de homologação da falta grave. Por isso é tão importante uma defesa forte, uma defesa que compreenda
a lógica de todo o processo de execução. E foi para isso que eu criei o Justa Pena, um canal que visa compartilhar conhecimento de valor sobre a execução penal e auxiliar a todas as advogadas e advogados desse Brasil a garantir uma justa pena aos seus clientes. Então, se você gostou deste conteúdo, gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus colegas, para que mais e mais pessoas tenham uma justa pena.